Planejamento sem execução é sonho. É Uhum, só uma ilusão, brother. Cara, deixa eu olhar a minha vida. Deixa eu entender o que que eu uhum. tô fazendo da minha vida. Deixa eu perceber quais são as emoções que estão predominando no meu dia a dia que tá me fazendo ter esse tipo de resultado que eu quero ou que eu não quero. Por que que eu tô querendo tanto essas conquistas? Realmente é para mim ou eu quero suprir algum buraco? Os resultados que temos são reflexo de quem estamos sendo. E quem estamos sendo é produto e resultado também das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Como é que você identifica uma pessoa que você acha que vai conseguir e uma pessoa que não vai conseguir? Cara, é uma resposta muito óbvia essa, cara, para mim. Seguinte, cara, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você é uma curiosidade que eu tenho. Por que que em datas significativas como virada de ano as pessoas se sentem mais motivadas para ter uma mudança de vida? Minha visão é novos ciclos geram novos estímulos, né? Uhum, Então é natural de no começo do ano as pessoas se sentirem mais estimuladas a vou buscar o corpo, esse ano eu vou meter o shape, ou vou colocar aquele projeto que tem tempo, que eu falo que eu vou fazer e não faço. Então, novos ciclos, eles representam novas oportunidades. O cérebro, ele é sempre movido para o novo. Então, o novo, ele te traz esse estímulo, ele te traz essa motivação interna, essa chama interna para te fazer agir. Mas a gente sabe que estava em uma conversa há 3, 4 dias atrás, foi falado exatamente isso. Não existe esse negócio de ano novo. A uhum. vida é uma só, né? Foi colocado uma simbologia ali de datas, mas a nossa vida está acontecendo. Contudo, a gente aprendeu a pegar esses símbolos e em data de aniversário, em ano novo, em Natal, em alguma, sei lá, uma data como o Dia dos Pais, poxa, a gente se torna mais reflexivo e tende a buscar a mudança a partir de um novo ciclo. Entendi, cara. Por que que tantas pessoas, depois que essa data significativa passa, elas perdem a motivação? Janeiro, fevereiro ali já não estão motivadas com os objetivos delas. Irmão, a motivação, ela depende de vários fatores. Muitas vezes as pessoas deixam a motivação única e exclusivamente como um elemento externo. Mas Uhum, existem vários tipos de motivação. Dois que a gente pode trazer: motivação extrínseca, ou seja, eu coloco em elementos externos, como por exemplo, no meu filho, ou de repente eu vou fazer um podcast porque eu quero explodir, eu quero uhum, mídia, eu quero reconhecimento, eu vou fazer post nas redes sociais para ganhar like. Então, eu posso ter a motivação externa e não tem nada de errado nisso, mas se eu tiver só a motivação externa, falta algo. E o que falta é a motivação interna, a intrínseca. Então, quando as pessoas têm uma motivação externa, é natural dessa motivação ela oscilar muito. sim, Você pode ver, cara, quando você começa ali no começo do ano e vai para uma academia, as academias estão lotadas. é Mas verdade. passa 30 dias e olha lá, aí as academias começam a esvaziar um pouquinho, o pessoal vai perdendo a motivação, principalmente porque o resultado em algumas áreas não, em tudo aquilo que vale a pena e que é duradouro, os resultados demoram um pouco mais a acontecer. Uhum, Então, por conta do imediatismo também de redes sociais, as pessoas perdem o foco no motivo pelo qual elas começaram um projeto. Então, vamos supor, você quer começar um projeto de podcast. Vamos supor sim, que esse daqui é o primeiro. Só que você não tem uma motivação forte, você só tem uma motivaçãozinha. Se for só um fogo de palha, na hora que vier a primeira dificuldade, que não conseguir talvez um patrocínio, que não conseguiu entrevistas legais, que não conseguiu especialistas bacana, que não tá ou conseguiu, mas não está performando porque o começo é um pouquinho difícil, naturalmente a motivação vai lá para baixo. uhum, Se você não vê o resultado, é natural da motivação ela baixar. E é aí que entra a disciplina e a constância. Disciplina é você fazer o que tem que ser feito mesmo não querendo. Vai para uhum. academia, não é porque quer. Tem dias que eu vou para academia, como dizem, na força do ódio. Eu faço o que tem que ser feito. Tem dias que eu não vou e tá tudo bem. Mas a motivação, ela tem esse aspecto de se eu tiver só um elemento externo que não for tão forte, por exemplo, meu filho é uma motivação muito forte para mim e é um elemento externo. Mas eu tenho um propósito muito forte para fazer o que eu faço. Quando eu junto essas duas motivações, a possibilidade da minha motivação cair, ela se torna menor. Eu tenho mais elementos que sustentam a motivação um nível mais acima, entende? Interessante, cara. E uma outra coisa que eu queria saber é para a pessoa que já decidiu que 2026 vai ser o melhor ano da vida dela. Qual que é o primeiro passo prático que ela pode ter para começar a atingir esse objetivo? Rui, o cérebro obedece a comandos.
Aham. Então, o primeiro erro, quando as pessoas querem definir metas, é ser muito subjetivo. Então, quero que 2026 seja o melhor ano da minha vida. Tá, o que que isso representa? Porque Uhum. 2026 ser o melhor ano da vida, tá, isso não quer dizer nada. É você comprar uma casa própria, um apartamento, é você mudar para uma chácara, é comprar um carro novo, é mudar de carro, é casar, é montar uma empresa, sei lá. Então, as pessoas elas precisam ter clareza de qual é o resultado que desejam, entende? Para a partir de então a gente conseguir disseminar, destrinchar o objetivo em pequenas ações para que se torne possível. Então, o primeiro grande erro das pessoas ao definir eu quero que 2026 seja o melhor ano da minha vida, ou qualquer ano, ou qualquer projeto que faça sentido e que ela queira alcançar, é ter clareza de qual é o resultado. Existe uma metodologia chamada metodologia SMART. Uma meta, ela precisa ser SMART. O S de SMART é de específico. Então eu preciso da especificidade, precisa ser claro para mim. Como que eu vou saber se 2026 vai ser o melhor ano da minha vida? É através de um objetivo específico. Específico, mensurável é o segundo termo. Eu preciso saber se eu estou alcançando ou não. Por exemplo, eu quero faturar mais na minha empresa. Mais é quanto? Mais é R$ 1, R$ 10, 100 mil, 1 milhão? Então, eu preciso de especificidade com relação ao meu objetivo e eu preciso mensurar se eu estou ou não alcançando. Quero emagrecer. Emagrecer quanto? 1 quilo, 10 quilos, 50 quilos, 100 quilos? Tem gente que precisa emagrecer 100 quilos. Meu cunhado pesa 180 quilos. Vixe. Pensa. Uhum. Então, específico, mensurável, precisa ser alcançável. Poxa, se eu tenho um faturamento de R$ 50 mil por mês e eu quero, em 2026, alcançar um faturamento de R$ 1 milhão, será que é alcançável esse objetivo? Esse é um dos grandes erros. As pessoas. Não é que a gente tenha que pensar pequeno, mas a Uhum. gente tem que buscar resultados e buscar objetivos que sejam possíveis, porque senão tem uma frase que é muito legal, que é a falta de objetivos, ela garante o fracasso. O excesso possibilita o fracasso, porque a mente não vê uma possibilidade de alcançar. Como que eu vou sair de R$ 50 mil e ir para R$ 1 milhão por mês? Então, isso é um fator de autossabotagem. Específico, mensurável, alcançável, tem que ser relevante. Aqui entra o fator motivação. Tem que ser importante para você. Se você tiver uma motivação só em projeção externa, eu vou fazer porque eu vou fazer direito porque o meu pai quer que eu seja advogado. Entende? Se a sua motivação estiver errada, você não vai fazer. E por fim, tem que ser temporal. Você precisa colocar uma data. Qual é o seu objetivo? Ele precisa ser específico, é, smart, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Tem que ter uma data para acontecer. Interessante, cara. Você falou aí sobre planejamento, né? Sim. Mas uma coisa que eu queria saber também, como é que você pode ter esse planejamento, ter esse foco, ter esses objetivos e não virar um cara bitolado e estressado com isso? Que na minha vida, muitas vezes, eu tinha muitas coisas assim, não, eu tenho que acordar, eu tenho que tomar um banho gelado, eu tenho que treinar. Como é que você não fica louco com essas paradas? É como eu disse um pedaço da frase, né? O excesso de metas ele possibilita o fracasso, Uhum. porque se a nossa rotina não for sustentável, é natural da gente fugir, da gente pular fora da nossa rotina. Entenda uma coisa: o cérebro humano ele tem alguns compartimentos. Um deles é o cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano ele busca a segurança, ou seja, a gente voltando lá na época das cavernas, o que que o ser humano precisava? O nosso cérebro ele evoluiu, graças a Deus, né? Uhum. Mas ele ainda tem algumas características da época das cavernas. Então, o ser humano, ele naquela época, ele precisava sair para caçar por sobrevivência. Ele precisava comer e trazer alimento para a tribo dele ou para os dele. Só que ele precisava fazer isso em segurança. Então, tudo que fosse distração ou tudo aquilo que pudesse colocar a vida dele em risco, ele tirava do circuito, entende? Hoje ainda a gente tem isso. Então, quando a gente coloca isso, o senso de proteção, o nosso cérebro quer economizar energia Uhum. para que a gente não corra risco de vida. Então, o cérebro entende, é um circuito muito perfeito. Deus criou um negócio muito perfeito que é a mente humana. Então, ele entende que quando você está com um projeto e que existe confusão mental, ou seja, se não há clareza de a minha rotina, ela vai seguir dessa forma, eu tenho essas ações e essas ações vão me levar para cá de forma sustentável. Se não estiver sustentável, a sua mente vai lutar para te parar. Não estou dizendo que em algum momento a gente não possa dar um sprint,
Cara, vai acordar 4 horas da manhã por causa de um projeto, vai estudar, vai ler, vai tomar banho gelado, vai correr uma se preparar para uma maratona, enfim. Só que não tem como você viver uma vida inteira, na minha visão, se preparando para uma maratona, Sim. vivendo sprint. O corpo não foi feito para isso. Uhum. Então o cérebro ele vai buscar te sabotar e te colocar em um lugar de um pouco mais de segurança, entende? Então, por um curto período ou por um período em que seja um projeto específico que se tenha, faz sentido a gente pagar um preço e ter algo que é fora da curva de rotina e de pagar o preço em si, que vai consumir nossa energia, às vezes ficar sem ver o filho. Ontem eu estava num treinamento à noite e aí o cara falou assim, pô, a minha rotina é muito louca, eu acordo 5 horas da manhã, durmo 5 horas por noite, hoje eu não vi minha filha, amanhã eu vou chegar em casa, se eu conseguir almoçar em casa, eu vou ver a minha filha, talvez eu só veja a minha filha hoje é sexta, talvez só veja a minha filha no sábado, e eu por dentro, Deus me livre, me guarde. Uhum. Se precisar de dar um sprint assim e ficar sem ver, beleza, mas meu irmão, uma das coisas mais valiosas que tem na minha vida é eu colocar meu filho para dormir, é eu acordar, trabalhar home office e estar juntinho dele, acompanhar o crescimento dele, entende? Uhum. Então, se por um período eu tiver uma insustentabilidade de rotina, se eu tiver um caos na minha vida, ok. Mas se for por um longo período, naturalmente as pessoas elas vão se auto-sabotar e vai desistir do projeto. Sim, acaba ficando muito pesado, né? Fica pesado, irmão, não tem Uhum. como, cara. Você falou aí de um caso de um empresário que você conheceu que estava sacrificando muita rotina familiar por conta do negócio, né? Sim. Provavelmente ele tem um resultado nos negócios, Sim, mas a custo de outras áreas da vida. é isso. Como é que você indica para uma pessoa para definir as prioridades na vida dela nesse ano? Top, cara, excelente pergunta. Eu gosto de pensar a vida como a roda da vida. É uma ferramenta que tem no coach, a ferramenta mais batida, a ferramenta Uhum. que mais pessoas conhecem, que mais pessoas ignoram, Às vezes talvez. o mais batido é porque funciona, né? Cara, eu adoro essa ferramenta. Na quinta-feira agora dessa semana, na quarta-feira, eu fiz um treinamento, o segundo treinamento de desenvolvimento pessoal em uma empresa. E o primeiro treinamento eu levei a roda da vida para elevar o nível de consciência das pessoas. Eu não posso chegar num treinamento e já chegar falando sobre física quântica. As pessoas nem entendem o que é isso. Então tem que ir Uhum. devagarzinho. Então eu levei a roda da vida. O que é a roda da vida? Eu avaliar cada uma das áreas da minha vida, não vou lembrar de todas, são várias, né? Mas eu tenho a área financeira, eu tenho a área espiritual, eu tenho a Uhum. minha área emocional, eu tenho a saúde, casamento, filhos, parentes, área intelectual, eu tenho a área profissional, tenho a área também de caridade, doação, servir, lembrei de todas. E eu tenho amigos, lazer. Eu colocaria essas, como eu faço com os meus clientes, né? Eu coloco essa ferramenta para a pessoa dar uma nota de 0 a 10 para cada uma das áreas. Então, para a área espiritual, qual sua nota? Putz, cara, não estou indo para a igreja, não estou lendo a Bíblia, ou não, sou ateu. Como você lida com isso? Ok. Para cada uma das áreas, ele vai dar uma nota de 0 a 10. E no final, vai dar uma olhada, não necessariamente na área que tem nota menor, mas sim na área que ele quer dar prioridade. Uhum. Então, ele vai escolher 2 ou 3 áreas da vida, porque se ele escolher 11 e colocar 2 metas, ele vai ter 22 ações para poder fazer. É sustentável. A gente volta Uhum. naquele ponto da rotina. Então, escolhe 2 ou 3 áreas no máximo que você quer dar o gás, quer dar o foco, e traça 2 ou 3 ações no máximo que vão fazer a nota dessa área melhorar. Exemplo, estou acima do peso na área da saúde. Quais são as ações que eu posso fazer para poder melhorar isso? Vou procurar um nutricionista, me matricular na academia e melhorar minha rotina de sono. Beleza. Na área profissional, o que eu posso fazer? Vou procurar uma mentoria, treinamentos, vou me desenvolver, vou ler um livro por mês, ok. À medida que ele coloca isso, ele vai ter ações para poder caminhar. Agora, como priorizar? É muito individual. Eu não posso dizer qual área é prioridade. O JJ costuma falar saúde, família e trabalho. Nunca inverta a ordem. Só Aham. que tem pessoas que preferem Ele colocar o coloca em espiritual em sequência cima. saúde, família e trabalho? É. Ele Ah, fala que sem saúde você não consegue trabalhar. Ou aham. é saúde, saúde, família e trabalho. Sem saúde você não consegue cuidar da família. Sem a família você não é ninguém, não consegue trabalhar, entendeu? Eu Uhum. coloco espiritual acima disso tudo. Sem Deus você não consegue ter nenhuma das outras áreas equilibradas, entende? Então, a sugestão que eu faço para priorizar é fazer uma análise. Como está hoje a sua área da vida, esse pilar? Que nota que você dá de 0 a 10? Como você gostaria que fosse? E olhando esse cenário dessas 10, 11 áreas que eu falei, qual área você quer priorizar? O que é mais importante para você agora? Porque 2026 pode ser importante o profissional Uhum. e no ano que vem pode ser importante você dar mais atenção para o seu trabalho, porque
para o seu casamento. Se nesse ano você vai focar no profissional, vai combinar com a esposa, ó, a gente vai se ver um pouco menos esse ano, mas a gente vai organizar a nossa vida, putz, vai valer a pena e tal, beleza? Estamos combinado? Combinado. Aí a partir do ano que vem a gente dá um foco de viajar 3, 4 vezes por ano, entende? Então, avaliar, priorizar o que é importante para aquele momento, isso vai te levar em direção a um ano melhor da vida, 2026. Perfeito, cara. Você falou aí que é importante a gente priorizar as áreas que mais vão afetar a nossa vida, não é? Eu queria saber quais hábitos você acha que vale a pena a gente priorizar para que a gente possa ter um retorno maior no ano de 2026. Cara, eu vou te falar algo que eu fiz recente, que eu tenho feito recente. Aham, Eu descobri há uns 6 meses aproximadamente. Abrindo a minha vida aqui, eu tinha alguma dificuldade com a minha enteada. Eu tenho o Lucas, 5 anos, e sim, tenho a Alice, enteada, de 8 anos. Eu tinha alguma dificuldade, putz, é diferente o relacionamento e o amor de um filho que é de sangue de um filho que é enteado, né? De um sim. agregado. E aí eu desenvolvi algumas dificuldades com ela. E isso estava me custando um relacionamento, estava me trazendo um relacionamento ruim dentro da minha casa. Eu falei, peraí, senhor especialista em mentalidade e comportamento humano, que palhaçada é essa? E aí eu comecei a tratar isso. Então, um primeiro hábito é o hábito de perceber quais são as emoções que estão Uhum, predominando na sua vida, que naturalmente estão te gerando resultados ruins. É natural as pessoas olharem os resultados e os resultados serem culpa de tudo e de todos, menos dela. Só que a física quântica ela fala que os resultados que temos são reflexo de quem estamos sendo. E quem estamos sendo é produto e resultado também das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Por isso que eu falei de vibração. sim. Pensamento e sentimento são vibrações, são frequências de vibração. Olha só como as coisas se complementam. Aquilo que eu penso e vibro sobre o Rui, naturalmente é uma frequência eletromagnética. Então, o que eu penso, eu emito eletro e eu atraio. Uhum, Tem um poder magnético nisso, entende? uhum, Então, um hábito importante é pensar quais são os resultados insatisfatórios que eu estou tendo. No meu exemplo, meu relacionamento com a Alice está ruim. Qual é a emoção que está me gerando isso? A minha emoção era raiva. Eu sentia raiva quando a menina acordava, não botava o chinelo. Eu sentia raiva. Menina de 8 anos. Olha o nível de maturidade que eu estava. uhum, Sentia raiva quando ela não cumpria alguns combinados. Quando eu chegava da academia, ela estava vendo YouTube. Falei, peraí, bicho, eu tô com uma das piores frequências dentro de mim por conta de um comportamento de uma criança de 8 anos. Onde que eu tô com a cabeça? Então, percebi a situação que está me gerando um resultado insatisfatório, percebi a emoção e comecei a neutralizar essa emoção. O que eu faço é meditar. Então, um hábito rico é meditar. Fechar os olhos ali por 10, 15, 20 minutinhos por dia, perceber essa emoção, reconhecer, falar, verbalizar que você está tendo resultados insatisfatórios por conta dessa emoção, se perdoar por isso, porque uma das piores coisas também é carregar a culpa por conta de resultados, e entregar a quem acredite só em universo, a quem acredite em Deus. Eu entrego para os dois, porque eu entendo que Deus criou o universo e o universo tem algumas leis, uhum. como a lei da atração. Aquilo que eu emito, eu atraio para mim. Então eu entrego na mão e falo: Deus e universo, eu estou na paz e eu confio que o melhor vai ser feito. Eu estou esvaziando de mim o que há de pior e eu sei que o que há de melhor vai substituir essa emoção. Então, um hábito, fosse para escolher um hábito para a vida, faz isso. E olha que louco, Rui. 2 semanas que eu estava fazendo isso, o grande desafio das pessoas é fazer algo sem ver resultado, né? Como a gente falou no Sim. começo. Então, 2 semanas que eu estava fazendo isso, a gente trabalha em casa. E eram umas 11 horas. 9, 9h30 mais ou menos, os meninos descem, vão lá pro prédio, brincam e tudo. 11 horas sobem. E aí eu estava de costas para a porta, estava com minha esposa, a menina que trabalha com a gente, a Sarinha. E aí a Alice entrou e a gente era quase zero contato físico. Zero de abraço, zero beijo, às vezes uma cosquinha, brincava e tal. E aí eles entraram e ela veio atrás de mim, ó, deu um abraço. Aí eu fiquei assim, eu falei, eita, eu faço o que agora, né? E aí ela saiu, foi tomar banho. Eu olhei pra Maria, olhei pra Sarinha, eu falei, tá funcionando, sacou? Uhum. Então, é importante a gente fazer as coisas que precisam ser feitas por tempo suficiente para gerar resultado. Não é para gerar o resultado, é até que o resultado dê certo, entendeu? Se demorasse um ano, eu tinha que fazer aquilo até dar resultado, entendeu? Se demorasse 3 anos, caraca, 3 anos fazendo um negócio sem ver o resultado, são poucos que fazem, Entendi. entendeu?
Então você acha que uma habilidade muito importante é você ter esse poder de autoanálise da sua situação para que você possa definir aonde você quer melhorar? Exatamente. O livro, meu Deus, do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Uhum, Ele fala que as pessoas só têm sucesso porque elas não são alienadas, elas pensam por si só. E um dos pilares da inteligência emocional é autoconhecimento, autoconsciência. Se a gente não se perceber, cara, deixa eu olhar a minha vida, deixa eu entender o que que eu uhum, estou fazendo da minha vida, deixa eu perceber quais são as emoções que estão predominando no meu dia a dia, que tá me fazendo ter esse tipo de resultado que eu quero ou que eu não quero. Você pode estar vivendo um resultado bom e viver um resultado muito melhor, entendeu? Então, é uma habilidade muito rica se perceber e conseguir e aceitar a autorresponsabilidade para, se esse resultado não está me gerando algo bom, se eu não estou feliz com esse resultado, proveniente de uma emoção, vou gerar uma nova emoção para me trazer um novo resultado. Depende só da gente. entendi. É uma atitude nova para um resultado novo, né? 100%. E, cara, eu queria saber, baseado no que você falou, o que você acha mais importante, se é a intensidade ou a consistência? Disparado a consistência. Hum, Irmão, disparado. Em qualquer área da vida que você quiser olhar. É raro, vai ser difícil o seu podcast chegar em 10 milhões de seguidores em 6 meses. uhum, É um trabalho consistente, cara. Vai ser difícil chegar alguém que tem 15, 20% de gordura, chegar em 5% de gordura em 2 meses. Só se morrer de tomar suco, só se morrer de tomar os venenos, né? uhum, E ainda assim você precisa de uma alimentação e você tem que pagar um preço absurdo. Então, a consistência, ela é muito mais importante do que a intensidade. Muito embora, como eu disse, a intensidade, em alguns momentos, ela precisa. Exemplo, que eu estou fazendo agora. Estou fazendo um plano de 70 dias, já estou no quarto dia, que aham, é um plano de emagrecimento. E aí eu consigo emagrecer 5, 6 quilinhos para poder ficar com a barriguinha bem sequinha. sim. Sem usar caneta de. Sem usar a canetinha da alegria, Ah, aceleradores de resultados, né? aham, Então eu tô fazendo a parada. Putz, é um hit de 20 minutos que, meu irmão, cansa. Eu comprei uma banheirinha de gelo porque eu gosto de correr, sim. tem a capoeira, tem a musculação, e aí eu tô fazendo uma banheira para recovery, recuperação acelerada de lesões, né? Ou para evitar lesões. Então eu tô dando um sprint agora, porque mês que vem eu faço 41 e eu quero estar um pouco mais sequinho. Em março vai ter uma imersão de desenvolvimento e eu quero estar mais sequinho. Eu poderia fazer um processo de emagrecimento de 7 quilos em um ano? Sim. E aí eu precisaria ser mais consistente. Contudo, se eu não for consistente nesses 3 meses, ou se eu for consistente só nesses 3 meses de pico e abandonar no resto dos 7, 8 meses, eu vou voltar para o padrão original. Uhum. Então eu preciso, em alguns momentos, de intensidade, mas se eu largar a mão, se eu for inconstante, se eu abandonar o projeto, naturalmente a gente tende a voltar um monte de casinha para trás. É igual estudar para concurso. Estuda, 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 estuda. Não passou, desiste, você vai voltar para a fila, ou você vai voltar uns passos para trás, Sim. né? Porque você vai perder algum nível de conhecimento ali. Dizem que você tem que estudar não para passar, mas até passar, não é? É isso, Aham. é isso. Você falou sobre o podcast, tem uma estatística, porque o Spotify ele também tem podcast, né? Ah, top. Eles falaram que 50% de todos os podcasts que começaram na plataforma acabaram nos primeiros 3 primeiros episódios. E 95% dos podcasts acabaram antes dos 10 episódios. Caraca. Então você pode ver que a maioria das pessoas realmente não chega lá por causa da consistência, né? É um desafio por conta. Eu coloco muito na conta da rede social, cara, isso. Uhum. Eu evito muito que os meus filhos fiquem assistindo YouTube de forma demasiada. Claro que vai assistir, o Lucas adora assistir futebol, bota lá um futebolzinho, mas eu pego o controle e deixo lá do lado da televisão, porque se ficar na mão, quer passar para frente, aí passa, bota para baixo, quer ver o próximo episódio, aí É, muda. ver a TV e o celular ao mesmo tempo. Meu irmão, isso gera uma ansiedade absurda. Então, Cara, desculpa te cortar, mas só um claro, negócio interessante. Eu vi um cientista falando que a Netflix, ela já pediu para os escritores de roteiro que trabalham para ela escreverem roteiros mais burros, porque eles identificaram que a maioria das pessoas que assiste Netflix assiste vendo o celular. Então, se você fizer algo muito faz um complexo, negócio mais barato, né? Mais simples. exatamente, a pessoa perde o viés da parada, sacou? É muito Então louco a isso, gente né, tá cara? nesse nível já, cara. Eu já fiz várias vezes de estar assistindo um filminho, de estar assistindo alguma coisa, um YouTube, estar mexendo no telefone. Você não faz nenhuma coisa nem outra direito. Aham. Você está ouvindo. Existe um estudo que diz que as pessoas que são multitarefas, elas são menos produtivas, Uhum. porque o cérebro é como um computador.
não é que eu consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo, tocar violão e cantar. É Uhum. que o cérebro intercala numa velocidade muito rápida entre as tarefas. Então, em algum momento eu vou prestar mais atenção no violão, em outro momento eu vou prestar mais atenção. Claro que o hábito te faz, as ações continuadas e repetidas te geram um hábito e isso faz você navegar com mais facilidade, entendeu? Interessante, cara. Cara, uma das metas que muitas pessoas colocam no ano novo é se livrar de um vício. Como se livrar de um vício? Top. Existe um livro fantástico chamado Hábitos Atômicos. Esse Uhum, livro, ele fala que um hábito, ele é composto por 4 etapas. Tomara que eu lembre, né? Primeiro de tudo é o gatilho. Então, se eu quero sair do vício da pornografia, uhum, eu tenho que tomar muito cuidado com o TikTok, com o YouTube ou com algum outro lugarzinho que eu vá acessar o vídeo. Então, qual é o gatilho que me desperta a vontade de acessar o sitezinho? Será que de repente é às 10 horas da noite, quando a esposa dorme, os filhos dormem, eu estou na rede social olhando e aí eu vejo uma gatinha, a gatinha me despertou, ativou o gatilho e me lembrou que eu posso fazer alguma coisa naquele horário, entendeu? uhum. Então a primeira coisa é tirar o gatilho. É tirar o gatilho. Se eu quero mudar minha alimentação, não compra besteira para casa. Não compra chocolate, porque se você chegar 9 horas da noite da academia, abrir o armário, vai ter um monte de coisa hiper palatável, deliciosa. Pizza, sei lá, biscoito recheado, vai ter um monte de coisa gostosa. Você abre a geladeira, você vai ter que lavar alface, lavar tomate, fazer ovo, vai fritar o frango, botar na airfryer, esperar 20 minutos. O que que você vai fazer com fome, habitualmente? Naturalmente, a gente tende a ir para economizar energia para Sim, o caminho mais fácil. Então, a melhor forma da gente mudar e tirar, eliminar da nossa vida um vício, é a gente tirar o gatilho. E só por curiosidade, os 4 elementos, pilares. Então, eu tenho um gatilho, esse gatilho me gera um desejo. Então, se eu vejo a gatinha no telefone, vai me gerar um desejo de algo. uhum, Esse desejo vai fazer eu agir, acessar um site. Na hora que eu vejo chocolate, me gera um desejo, me faz agir, pegar o chocolate. E por fim, quarto elemento, a recompensa. Eu não como chocolate por causa do desejo. Eu como chocolate por causa da recompensa. Quando eu como algo, quando eu assisto, quando eu faço qualquer coisa, atividade física, seja lá o que for, uma série de neurotransmissores são liberados no nosso organismo. É liberado dopamina, é liberado endorfina, serotonina, uma série, depende do que você for fazer. É nisso que as pessoas se viciam. As pessoas não se viciam na cocaína, na droga. Elas se viciam no que é gerado no corpo a partir desse estímulo ou do consumo, entende? Então, quer mudar um vício? Claro que existem vícios que a gente precisa de profissionais. sim. Vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu não tenho audácia de falar que as pessoas podem fazer isso por si só, embora em algum nível eu acredite, né? Mas, basicamente é isso. Tira o gatilho, tira da sua frente, e aí vai ser 90% mais fácil você conseguir fazer o que precisa ser feito. Interessante, cara. Esse livro é top. Já leu? Esse livro eu já li. É top Se demais. você não soubesse, eu já ia te ajudar aqui no roteiro. Graças a Deus. Cara, é o seguinte, eu queria perguntar uma coisa pra você que tem experiência em lidar com pessoas que estão tentando melhorar de vida. Como é que você diferencia uma pessoa assim, antes dela tentar mudar? Como é que você identifica uma pessoa que você acha que vai conseguir e uma pessoa que não vai conseguir? Cara, é uma resposta muito óbvia essa, cara, para mim. Eu vejo as pessoas que são autorresponsáveis e as pessoas que são vítimas. Uhum, Naturalmente, as pessoas que são vítimas, elas vão colocar a culpa no terceiro, no governo. Ah, foi o Lula. Ah, foi o Bolsonaro. Ah, é de direita, ah, é de esquerda. Ah, foi meu pai que não me deu educação. Ah, não, foi a escola que eu estudei que não prestava. Pô, o Flávio Augusto, um dos mais ricos do Brasil, era morador de favela, andava de ônibus, teve uma empreitada natural igual todo ser humano. E olha onde ele chegou, entende? Então, a pessoa que é autorresponsável, ela, como dizia um chefe meu, ela gruda no chifre do boi e ela vai em busca do resultado porque ela entende que só depende dela. uhum, Agora, a pessoa que é vítima, ela sempre vai terceirizar. Você pode ver, cara, até ruim em algum nível saber ter esse tipo de conhecimento, porque eu me torno um pouco intolerante às vezes. Então, às vezes eu tô com uma pessoa que é muito vítima, eu já dou uma cortada logo. Eu tava com a minha avó esses dias, a avó da minha esposa, né? E ela falando, de doença, de não sei o quê, e não sei o quê, porque não sei o que aconteceu comigo, tal, não sei o quê.
eu já dei uma cortada, com respeito, com amor, mas de forma incisiva. Eu falei: "Vó, que bom que resolveu isso daí, né. O que que você pode fazer, vó, para melhorar?". Eu tiro ela do vitimismo, eu trago ela pra autorresponsabilidade. O Augusto Cury fala muito sobre sermos capitães da nossa vida, sobre a gente assumir o leme do barco da nossa vida. Se a gente não assume o leme, se a gente coloca no acaso, nas pessoas, nas circunstâncias, nos elementos externos, que poder eu tenho para poder mudar? Que poder eu tenho para poder mudar meu corpo, meu faturamento, minha empresa, o meu casamento? Nenhum. Então, eu enxergo com clareza as pessoas que vão mudar, não que a que é vítima não possa se tornar autorresponsável, mas a probabilidade de gerar resultado, se eu colocasse na mesa, essa daqui é 90%, essa daqui é só 10%. Interessante, cara. Pelo que eu entendi, então, tudo tá na mentalidade, não é? Então, cara, eu queria saber de você. Quais são aspectos da mentalidade de alguém que é muito vencedor que você acha que a gente pode trazer para nossa vida? Primeiro de tudo, a gente já falou que é constância. A pessoa que é constante, a pessoa que faz, mesmo sem depender da motivação, a pessoa que faz através da disciplina, eu vou para academia e ponto final. Eu vou emagrecer e ponto final. Tava nesse meu cliente lá que eu te citei, que fiz o treinamento de desenvolvimento, foi quarta ou quinta, não lembro. Ele é bombeiro e ele tem algumas empresas. Ele falou, ele, Breno, dificilmente eu coloco alguma coisa na minha cabeça e eu não alcanço, porque eu aprendi no bombeiro, nos piores treinamentos de formação, que eu consigo aquilo que eu quero, mano. Que a minha mente, ela é minha aliada. E se eu der brecha, a minha mente vai me sabotar para me manter no lugar de conforto. Então, primeiro ponto, consistência, constância. Segundo, resiliência. A pessoa que tem a capacidade de se adaptar aos cenários, porque o mundo não é casa da Barbie, não é cor de rosa. Às Uhum. vezes a gente sai da escola e vai para o mercado de trabalho e, putz, velho, às vezes não arruma emprego ou começa a ganhar pouco, tem um chefe que é fanfarrão. Já tive chefe que era uma bênção de Deus, meu amigo. Então, a gente desenvolver a capacidade de se adaptar e tirar a nossa versão e extrair a nossa versão sendo autorresponsável sem culpar o outro, essas são duas habilidades que eu colocaria como tops para as pessoas alcançarem resultados. Perfeito, cara. Eu queria saber qual que é um cara que você admira, assim, pela mentalidade, pelo resultado, que pode ser também uma pessoa que a pessoa que está assistindo aqui em casa possa se inspirar também. Irmão, eu tenho sobre consistência, eu tenho um amigo, cara, que a história dele é muito louca, velho. O pai dele, quando ele tinha 8 anos, morreu de HIV, passou para a mãe, passou 3 anos, a mãe morreu. Eles são de São Paulo, Guarujá. Foram Hum. morar, são três irmãos, quatro irmãos. Foram morar na casa de um monte de gente, tudo, e rapaz, e viveram abuso e loucura. Irmão, uma vida miserável, cara. Uhum. E aí ele começou a trabalhar. Ele tinha uma bike, barra forte, comprou umas ferramentas e começou a trabalhar com ar-condicionado, lixar geladeira, fazer esses serviços de refrigeração. E ele começou a fazer a parada acontecer. 30 anos depois, há 5 anos atrás, ele tinha a empresa, ele vendeu, decidiu fechar para viver só do digital, e eu vou te falar porque que é essa pessoa. Decidiu vender a empresa, mas a empresa era maior do Centro-Oeste, em manutenção de ar-condicionado, refrigeração. O nome dele é Eduardo Prado. E aí ele decidiu largar a empresa para viver do digital. Só que antes dele tomar essa decisão, a empresa já estava estruturada, ele falou, amor, cuida da empresa, você precisa fazer pouca coisa, porque a gestão já está rodando redondo, né? E eu vou fazer o digital acontecer. Ele não sabia fazer um post. Às vezes ele mostrava o post, eu falava, Eduardo do céu, que negócio horroroso. Mas, bicho, ele teve dia dele fazer 25 Reels. Teve dia dele postar 81 stories. Hoje ele tá com 1.200.000 seguidores. Então, de 2020, 2021 para cá, eu não conheci uma pessoa tão consistente quanto o Eduardo Prado. Meu irmão, Uhum. um absurdo. Faz doente, faz com Covid, ele fez 900 lives seguidas, sacou? Todos os dias. Fez live com Covid, com influenza, com febre, gripado, com filho, sem filho, viajando, em casa. Uma consistência absurda. Então, essa é uma pessoa que tem meu respeito, minha admiração. Você acha que o sofrimento molda as pessoas? Depende. Depende do que a gente vai interpretar esse sofrimento, né? Se a gente interpreta o sofrimento na visão de vítima, a gente vai entender que as coisas acontecem com a gente porque o mundo é mau, porque as pessoas são más, e aí a minha postura diante do sofrimento vai determinar se isso vai me moldar e fortalecer a minha mente ou não.
como Flávio Augusto, cara. Eu tenho certeza que na época ele estava na favela, vendo tiroteio, aquela loucura, andando no busão lotado, Rio de Janeiro, 45 graus. Ele falava: meu irmão, esse sofrimento aqui eu não vou passar mais nunca. Então, existem interpretações diante da mesma situação. Uma de vítima e uma de, cara, eu vou mudar isso daqui. A que decide mudar, a que decide encarar de uma forma diferente, isso daqui é só uma etapa, isso daqui não diz quem eu sou, e a gente pode falar muito sobre identidade, porque as situações, elas tendem a nos confundir, como se eu fracasso, eu sou um fracassado. Se eu erro, eu sou burro. E não, a gente não é, a gente é imagem e semelhante de Deus. Gênesis 1:26, entende? Então, a interpretação em relação às situações diz muito se a pessoa vai ou não usar isso, a situação, para ela moldar a mentalidade dela ou não. Uhum. Você falou sobre identidade. Qual que é o poder de uma identidade correta pode fazer para a gente mudar a nossa vida? Cara, a identidade, na minha visão, ela é a base de tudo, até da mentalidade. Uhum, O que é mentalidade? São crenças que nós temos, né? Tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti durante toda a minha vida, mas principalmente até os 12 anos, até na gravidez, eu li um artigo que diz que quando a mãe está grávida, o que ela conversa, lembra que eu falei dos neurotransmissores? sim. Quando ela tem uma experiência, é liberado na corrente sanguínea um determinado neurotransmissor, quando ela tem uma outra experiência, é liberado outro, e tudo isso está sendo passado para a criança. Se ela é bem-vinda, se ela não é, se ela é amada, se ela não é, se conversa com ela. Então, tudo aquilo que desde a gravidez a gente vê, ouve ou sente, são experiências. E essas experiências a gente atribui um significado, e esse significado se torna uma crença. Por exemplo, ganhar dinheiro é fácil ou é difícil? Depende do que você viu, ouviu e sentiu. Homem e mulher, presta ou não presta? Depende de tudo que você viu, ouviu e sentiu. Que você ouviu do seu pai, de professor, de, sabe, das autoridades que estavam ali na sua vida. Então, esse é um primeiro ponto. A mentalidade, ela te traz as crenças que você tem sobre algo. Agora, as crenças é só um aspecto da nossa identidade. Então, identidade é quem eu sou, quais são os meus pontos positivos, meus pontos negativos, qual é a autoimagem que eu tenho de mim, que tanto que eu gosto de mim. Percebe que é algo muito mais profundo? Uhum, Existe uma frase que diz: o fruto não cai longe da árvore. E não cai mesmo, cara. Não tem como você ter uma autoimagem, uma identidade de alguém fracassado, não tem como uma pessoa ter essa identidade e se tornar multimilionária. Caso se torne, volta para o padrão. É como aquela pessoa que ganha na Mega Sena. Ganha, só que a identidade dela, a autoimagem dela é de uma pessoa pobre, lascada, arrebentada. Vai torrar tudo e vai voltar. Às vezes volta até mais pobre que antes. Para quê? uhum. Para validar a crença que ela tem sobre quem ela é, sobre o que ela pode, que ela consegue fazer e o que ela merece. Esses três pilares: identidade, capacidade e merecimento. Então, o fruto não cai longe da árvore. Logo, se eu vou fazer um processo de desenvolvimento pessoal com uma pessoa, eu preciso entender quais são as crenças de identidade, quem ela acredita que é, crença de capacidade, o que ela acredita que ela consegue, e crença de merecimento, o que ela acredita que ela merece. Como? Olhando os resultados atuais. Uhum. Resultados denunciam crenças que falam sobre a identidade. Meu irmão, identidade é um negócio muito louco, velho. Cara, você deu um exemplo aí que eu acho muito interessante. É o cara pobre que ganhou na loteria. Ele É o que acabou de, mais tem, velho. ele acabou de acontecer algo na vida dele que é extraordinário, só que a identidade dele faz ele voltar para a situação que ele estava antes, cara. É isso, cara. Mesmo com 100 100 milhões de milhões de reais na reais. conta. Eu vi um cara que gastou 100 milhões de reais em 3 anos. Olha Você isso, mano. acredita? Meu irmão, se o cara guarda 100 milhões de reais, ele vai ter, sei lá, é, 1 milhão de reais Por por mês. mês. Você vive igual jogador de futebol, mano. Só que se você tem um padrão mental, o que que é padrão mental? São comportamentos padrões que você tem mapeado Uhum, diante de tudo que você viu, ouviu e sentiu na sua vida. Se você vê o seu pai pegando um empréstimo, e uma crença é muito louca. uhum, Diante de tudo que você vê, ouve ou sente, você tem duas possibilidades para poder formar uma crença. A interpretação que você dá. Só que essa interpretação vai te gerar ou um padrão em que você vai repetir o padrão, principalmente de pai e mãe ou de quem cria, ou uhum, você vai repelir esse padrão. Por exemplo, lá em casa tivemos casos curiosos. Meu pai era péssimo nas finanças. Eu e minha irmã nos tornamos péssimos. Rapaz, uma briga para mudar esse padrão. Por quê? Porque eu vi a vida inteira meu pai devendo a agiota e pega empréstimo e viaja e volta, e financia carro e devolve carro porque não pagou. Meu irmão, uma loucura. Eu vi aquilo. Pô, meu pai, meu herói. A uhum. criança pensa isso.
Esse é o certo a se fazer, só que é inconsciente. Ou eu tenho o outro lado, eu vou repelir aquilo por conta de tudo que eu vi, ouvi e senti. Foi o caso do meu irmão. Meu irmão falou: Deus me livre de ser como essa pessoa. Eu quero ser diferente. Meu irmão é hiper organizado. Eu tô no caminho. Mas, em linhas gerais, como padrão, meu irmão sempre guardou dinheiro. Na época da escola, 12, 13 anos, já guardava dinheiro para comprar um tênis de marca. Eu perguntei para ele há pouco tempo, falei, véi, como é que surgiu isso? Ele, irmão, sempre foi assim. Então não tem resposta, entende? Ou você vai repetir um padrão, ou você vai repelir um padrão. E aí as decisões na vida adulta são baseadas nos padrões que você tem. E aí você precisa identificar o padrão, confrontar o padrão. Será que é o que eu quero? Quero viver a vida inteira endividado? O que eu fiz? Eu quero viver uma vida eu ia falar uma coisa feia aqui, mas não vou falar. Quero viver uma vida ruim, velho, uma vida infrutífera, Aham, pobreza e improdutividade. Ou sim. eu quero viver o que Deus tem para mim, sacou? E aí eu confrontei e comecei a tomar decisões. Só que é difícil mudar, velho. Porque Uhum. exige consistência. Não muda em uma semana, nem um ano. Às vezes são 2 anos, e aí você dá um vacilo, você erra, volta umas casinhas para trás, calma, volta. Bicho, é para poucos. Uhum. Para poucos. Você falou aí como que a criação com seu pai te influenciou na maneira que você lidava com dinheiro, né? Sim. Como é que a nossa infância pode influenciar na nossa vida adulta, questão de comportamento, mentalidade, essas coisas? Meu irmão, 100% influencia, cara. Porque eu vejo o Lucas hoje e a Alice, 5 e 8 anos, é muito perigoso o que eu faço. Teve pouco tempo atrás, cara, eu e a Maria, a gente teve a infelicidade de ter uma discussão na frente deles. Uhum, E aí depois a gente conversou, eu falei, cara, que burrice isso que a gente fez. Porque ali é uma esponja. Tudo que passar de conteúdo, eles estão. Por que que as crenças se formam? Primeiro de tudo, né? Uma crença se forma porque uma criança precisa ter fundamentos para que ela tome decisões e para que ela haja. Então eu preciso saber sobre dinheiro, sobre casamento, sobre família, sobre segurança, sobre lar, sobre riqueza. Eu preciso saber sobre tudo. Então ela vai absorvendo de acordo com as experiências dela e dando significado de acordo com as emoções que são despertadas na experiência. Então, um exemplo: uma criança que vive num lar absurdamente agressivo, a possibilidade dela, inclusive o David Gogan, né, que você falou, é assim? David Goggins. Goggins. O David, cara, eu tô lendo o livro dele, meu irmão, o que ele passou na infância dele, você Aham. leu? Não, não li, mas eu já ouvi falar. Filho de Deus. Ali é, Aham, é um ninja para poder conseguir ter superado tudo isso, sim. né? Então, tudo que vivemos nos gera crenças e essas crenças, elas se tornam fundamentos para que a gente tome decisões. E naturalmente, na vida adulta, a gente vai usar aqueles recursos que aprendemos. A gente simplesmente aprendeu, vivenciou, viu e Uhum, tomou como exemplo para poder agir como certo. O problema, como diz Napoleão Hill, é vivermos de forma alienada, sem pensar e sem avaliar. Esse copo é o copo que eu quero? Não, eu quero um copo maior, eu quero um copinho menor. Esse resultado que eu tenho na minha vida é ou não o que eu quero? As pessoas não pensam nisso, só vão vivendo como o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. aham. Entendeu, irmão? Cara, uma curiosidade que eu tenho é quais são os 3 livros que você recomenda para as pessoas lerem nesse ano de 2026? Cara, velho, essa é a pergunta mais difícil do universo, porque eu tenho tanto livro para recomendar. Não, só pode escolher 3. Três. Cara, E é possível que a pessoa só leia um. É, eu vou escolher o primeiro, um dos mais fortes para mim é O Poder do Subconsciente. Já leu? Não, não li, É nem ouvi falar. Joseph Murphy. Meu irmão, é um livro absurdo. Ele fala exatamente sobre aquilo que está forte dentro de você vai se Uhum. manifestar no seu equivalente físico. Hum, Então eu colocaria esse livro. Ele fala sobre mentalidade, ele dá exemplos de pessoas, só para você ter uma noção. Tinha uma moça, eu não lembro qual era o país que ela estava. Tinha uma moça que estava em um país, a mãe dela estava em outro país. Só pelo fato dela mentalizar e repetir algumas afirmações com uma técnica específica, ela conseguiu emanar cura para a mãe dela, sacou? uhum, Absurdo, absurdo. Segundo livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Ele fala muito sobre física quântica. No começo, eu falei, rapaz, eu acho que não vou conseguir ler esse livro. Difícil, cara, denso a leitura. O do subconsciente também é bem cansativo, assim, bem difícil. Dá uhum, vontade de desistir no começo. Mas foi o livro que eu aprendi a meditação. No final, ele ensina como fazer a meditação para você mudar essas emoções que estão tirando resultados ruins. uhum. E o terceiro, cara, eu colocaria O Cavaleiro Preso Dentro da Armadura. Nossa, esse livro é um Uhum. absurdo.
Desculpa, eu vou colocar 4. Pode colocar mais um? Pode colocar mais um. Uma exceção, por favor. O cavaleiro preso dentro da armadura, ele fala sobre as pessoas que têm uma autoimagem diferente de si por conta de fatores que vão acontecendo. E é um processo lindo de libertação, ele ensina Uhum. isso. E um sobre identidade e autoimagem. O nome do livro é da doutora Stephanie Stahl, Como Fortalecer Sua Autoestima. Esse livro fala sobre identidade, sobre autoestima, autoconhecimento, sobre autoconfiança, fala sobre as pessoas que são narcisistas, fala sobre insegurança, características de pessoas inseguras. Eu tô, inclusive, nesse ano, eu já li ele 2 vezes e esse ano eu falei, pera, eu vou pegar esse livro e eu vou comer ele com água e farofa e açaí, e leite ninho. Eu Uhum. vou comer esse livro, cara, porque ainda existe algumas coisas na minha identidade que não estão alinhadas com o resultado que eu quero. E se esse resultado vem, ele vai escoar, porque a identidade não está alinhada, então eu preciso alinhar, porque existe uma promessa gigantesca aí na minha vida, sacou? Sim, Então eu estou diariamente estudando esse livro, rabiscando ele, postei hoje no Instagram, postei os últimos dias. Então, esses são os top 4 livros que, se a pessoa ler e aplicar, ela tem mudança de vida e ela vai ter um 2026 de verdade, cara. Melhor da vida dela, até então. top, cara. Como é que você acha que esse hábito de leitura pode trazer uma mudança na vida da pessoa? Cara, a mudança ela vai acontecer de tantas formas através da leitura. E olha que Aham. curioso, eu não gostava de ler até os 23 anos. Uhum. Não gostava, bicho, é uma preguiça. Meu pai morreu, eu tinha uns 15, mas até os 15 meu pai dava mesada. Meu pai era um leitor nato. A gente ia pra praia, ele estava lendo livro, ia pra clube, ele lia 2 livros num dia. Absurdo, absurdo. E ele dava mesada pra gente ler, pra incentivar, e eu não lia. Cara, dá sono, meu Deus, que preguiça, não gostava de ler. Tive uma namorada genial, absurda. Inclusive, um beijo pra você, Isabela, maravilhosa. Ela me incentivou a leitura. Só que ela comprou um livro nada a ver, um livro do Flamengo. E Sim. eu comecei a ler o livro, falei, putz, cara, que nada a ver esse livro. Não li o livro, falei pra ela que li, mas não li. E aí eu comecei, a partir do exemplo dela, a ler, porque ela lia Shakespeare, ela recitava algumas coisas. Eu falei, meu irmão, essa mulher aqui é de outro mundo, velho. Uma Uhum. mente assim absurda, sacou? Muito carinho por ela ainda. A gente terminou há 15 anos, mas um carinho absurdo ainda. Uhum. E ali eu comecei a ler. E o que eu percebi de mudança? Cara, nível de vocabulário rebuscado, eu tenho mais recursos, eu tenho mais repertório, velocidade de raciocínio, velocidade na comunicação, é, um leque um pouco mais amplo assim sobre conteúdos para poder falar com as pessoas. Uh, sobre mim, eu comecei estudando também sobre desenvolvimento pessoal em 2012, 2013 mais ou menos. Uhum. Então, cara, isso me deu muita bagagem para me transformar em muitas coisas. Ainda estou no processo de transformação, acredito que a vida é um processo, mas, sobretudo, se eu encher esse copo só até aqui, só eu vou beber. Mas se eu transbordar nele, se aqui embaixo tivessem pessoas sedentas, elas iam beber da mesma água. Então, o livro, o principal ponto, o estudo, a leitura, o principal ponto é a gente transbordar na vida de outro. Na minha visão, dinheiro e conhecimento, ele precisa transbordar na vida de outro. Se parar na Uhum. gente, a gente não é represa, a gente é um rio corrente. Interessante, cara. Falando em água, você aceita um pouquinho mais aí? Eu quero, irmão, Você por tá favor, falando velho. pra caramba aí, Eu cara. falo mesmo, cara. Aí, Valeu, Viseira. um pouquinho aqui pra mim também. A rocha. Então, meu irmão, a leitura, cara, é uma das coisas mais importantes. Eu prezo muito por isso. Eu incentivo muito, eu leio muito. Porém, eu caí numa cilada uns tempos atrás, que era virar um obeso intelectual. Lia Uhum. muito e aplicava pouco. Sim. Então, calma aí. Não adianta você ler 20 livros no ano se você não aplica. É que nem aquela pessoa que vai fazer o planejamento pro ano dela, mas vai ficar só no planejamento, no estratégico e não vai aplicar, né? Eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto de eu precisar de falar o que eu estudei hoje. Pronto. Aí. Hoje eu dei uma estudada sobre um artigo que falava que pessoas que fazem planejamento, naturalmente, olha que louco, cara, olha que Uhum. contraditório. Naturalmente, o cérebro tira recursos cognitivos, ou seja, eu vou tirar o foco do meu planejamento. Quando eu faço um planejamento, o meu cérebro tira o foco do planejamento e passa para outras coisas que também são importantes. Só que o fato dele tirar é porque o cérebro entende que ao planejar, a gente já deu alguns passos. E eu Hum. preciso focar em outras coisas que também são É importantes. como se já tivesse acontecendo na nossa mente. Exatamente. Então, é por isso que existem muitas pessoas que planejam e não executam.
porque o fato de planejar já te libera ali substâncias que faz você sentir meio autorrealizado. O cérebro, ele faz isso com a gente. Então pode ser perigoso, só pode não. É perigoso só planejar por conta disso. E entender que às vezes o cérebro joga contra a gente, tirando recursos cognitivos, ou seja, a capacidade de continuar pensando sobre um objetivo e colocando em outros, entendendo isso, eu preciso focar na execução. Planejamento sem execução é sonho. É Uhum. só uma ilusão, brother. Agora, se você planeja e executa, naturalmente você vai ter resultado. Você pode ajustar, pode errar no planejamento e na execução, mas ajustando, a probabilidade de você alcançar é muito maior do que você só planejar. Cara, perfeito. A gente está falando aqui sobre como realizar os objetivos e sonhos em 2026, né? Isso. Cara, uma coisa que eu acho é que hoje as pessoas, elas são muito influenciadas pelas redes sociais, né? E às vezes o que elas desejam vem mais de um desejo materialista do que realmente algo que satisfaria o interior delas. Como é que a gente pode ter um foco maior nas coisas que são realmente importantes e não ser levado pelo desejo que os outros ou que a sociedade impõe pra gente? Cara, lembra da resposta do hábito, né? Gatilho. A gente tem que tomar Uhum, muito cuidado com os gatilhos. Mas uma coisa muito importante sobre conquistas, né? A nossa alma é insaciável, cara. Se eu tenho o iPhone 14, quando lanço o 15, eu quero 15. Se eu tenho o 15, eu tô doido esperando o 16. Se eu tenho uma BMW 2017, eu quero uma 2018. Se eu tenho a 2025, eu quero a 2026, que vai lançar ali em março, abril. Então, nunca vai parar. Se a gente ficar focado sempre no eu quero, eu quero, eu quero, a gente nunca vai parar, por uma única razão. O cérebro, a alma, ela é insaciável. Agora, a psicologia aponta para uma coisa: todo o excesso, ele aponta para uma falta. uhum, Então, mais uma vez, a gente tem que olhar para nós, eu já vou responder a sua pergunta. Mais uma vez, a gente tem que olhar para nós e refletir. Por que que eu estou querendo tanto essas conquistas? Realmente é para mim ou eu quero suprir algum buraco? Teve uma vez, cara, que eu comprei um Honda Civic. Nossa, era o sonho da minha vida. Comprei um Civic 2010, 2011, foi em 2016. E aí, quando eu realizei aquele sonho, eu projetava muito nas pessoas aquela conquista. Eu esperava os amigos da capoeira, caraca, Brenão e tal, não sei o quê. Aí um amigo olhou a foto e falou, legal. Eu falei, como assim, velho? Legal, sacou? aham, Então eu entendi que eu estava projetando uma aceitação nos outros através de conquistas. Então é muito perigoso isso. A alma é insaciável e a gente precisa tomar cuidado com excesso de consumo para suprir um buraco emocional que a gente tem. Agora, como priorizar? Como que eu posso pensar em coisas que são relevantes? Avaliando as áreas da minha vida, entendendo o que é importante para o momento, o que faz sentido para mim, o que uhum, vai me levar em direção ao que eu quero. Será que eu quero ser rico? Se você quiser ser rico, não tem o menor problema. É muito melhor, na minha visão, a gente estar em posição de força e ser um dos que vai ajudar, ser uma represa, aliás, ser um lugar que vai transportado, né, do que simplesmente ser mais um dos necessitados. Agora, se o seu foco não é riqueza, se o seu foco é conhecimento, são experiências, enfim, você precisa entender quais são os pontos, os aspectos que são relevantes para você e por que são relevantes. A gente precisa refletir. Às vezes a gente vai muito na técnica de venda, a Maria vai com as outras. Minha mãe comprou um iPhone, eu quero um iPhone. Meu irmão viajou para o Japão, eu quero viajar para o Japão. E se a gente vai olhar redes sociais, pô, no método vendendo a é, nossa empresa, a gente tem algumas influenciadoras. Eu tenho um pouquinho de preguiça porque eu acho que é uma vida que às vezes não reflete a realidade. E se a gente for seguir, cara, irmão, às vezes é uma vida que ela tá postando uma viagem e tudo, mas o casamento tá quebrado. sim. Ela tá postando que tá sorrindo, mas tá devendo. Ela tá postando a casa de 3 milhões que comprou, mas comprou no Tigrinho. Aí quando separa, os fãs ficam tudo, ué, como assim? Tava Uai, o tudo que bem. que aconteceu? Caraca, velho. Cara, É, teve uma influenciadora que a gente foi visitar, a Isa Cardoso. Um amor de pessoa. Cara, que pessoa linda, velho. Querida Isa, se você estiver vendo um dia, um beijo pra você. E ela estava um pouco quebrada emocionalmente, porque o sucesso, velho, se a pessoa não estiver preparada sim. emocionalmente, meu irmão, bagunça, ela estava bagunçada, ela estava querendo fugir de tudo. Pô, tava com um carrinho legal, casinha legal, ganhando grana, ganhando muito mais do que ganhava nos empregos, só que não estava ajustada. Ajustou, organizou, agora explodiu, entendeu? Então, assim, não são todas influenciadoras, não são todas as pessoas que estão na rede social que mostram a vida real. Ali é só sorriso. Ninguém vai postar um boleto vencido ali, sacou? Uhum. E precisamos tomar cuidado, filtrar que a vida do outro pode ser uma vida real, mas é a vida do outro. Tomar cuidado com os vazios e buracos emocionais
e entender que, cara, o que é importante para mim e por que é importante para mim. Se eu quiser só um iPhone porque eu quero um iPhone, pode ser muito vazio. Eu preciso de uma razão para isso, entende? Senão eu vou ser levado pelo que todo mundo está falando. É exatamente o que o Napoleão Hill fala no livro Mais Perto que o Diabo. Uhum. Cara, falando em desenvolvimento pessoal, como é que você acha que ter uma aparência melhor, um físico melhor, pode influenciar no ano da pessoa? Cara, quando eu te abracei ali, na hora que você me viu, na hora que você chegou aqui, Uhum. você fez uma leitura muito rápida sobre mim. Na hora que eu estava chegando aqui no prédio, uns 20 metros antes, na porta do lado, saiu um cara, sem camisa, tatuado no pescoço, mostrando a cueca, andando de um jeito meio esquisito e falando alto. Eu já fiz uma interpretação. Então, o nosso cérebro, ele faz uma leitura rápida de padrões. Então, um cara que está vestido assim é um cara que tende a ser mais bem-sucedido. Um cara que está com o cabelo todo desgrenhado, com a barba desgrenhada, tende a ser uma pessoa mais light. Um cara que está deitado na rua, no chão, em cima de um papelão, tende a ser um mendigo. São padrões que a gente vai interpretando. Só que esses padrões, eles também servem para nós. Então, a todo instante, a minha roupa comunica para mim. A minha barba comunica para mim. O meu cabelo comunica para mim, a minha sobrancelha comunica para mim, o meu jeito de andar comunica para mim. Tem um estudo da doutora, eu sempre confundo, eu não sei se é Carol Leaf, eu acho que é Carol Leaf, Acho que eu ouvi falar dessa de neurocientista, né? neurocientista é Aham. ela. Ela tem um TED Talk muito interessante que ela fala que em 2 minutos, se a gente mudar a nossa linguagem corporal, a nossa postura, a gente muda as nossas emoções. A gente consegue mudar dentro, mudando fora. Então, é absurdamente importante a gente prestar atenção na nossa linguagem corporal, na nossa vestimenta, na forma como a gente fala, como a gente se porta, como trata os outros, porque se o nosso cérebro está interpretando tudo e todos e trazendo um significado, sobre mim também é verdade. E eu sou aquela pessoa que eu não saio de mim, eu estou 24 horas comigo. Então, eu Uhum. estou me vigiando 24 horas. E isso diz muito se eu acredito que eu vou alcançar um resultado ou não, se é possível ou não. Posso fazer o melhor planejamento do mundo, cara. Desenhar meta, ser smart, plano de ação, tudo bonitinho. Se eu estiver com uma autoimagem incoerente com o resultado, não vai, velho. A gente se sabota e vai na direção oposta. É um mecanismo de proteção. O cérebro entende, isso não é para mim. Eu vou para cá. Que é o conhecido e eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, entendeu? Por isso que tão poucas pessoas conseguem romper, fazer mesmo sem querer. E intencionalmente, não é que você tem que fingir até ser. Mas em algum nível você precisa fingir até ser. Você precisa comunicar para o seu cérebro. Tô falando para ser uma fraude, entendeu, Não irmão? só para o cérebro também, né? Mas É até para as importante. pessoas que podem te dar essa oportunidade, né? Irmão, a minha vontade era vir de bermuda, chinelo e camiseta preta básica. Por quê? Uhum. Porque todo mundo usa? Não, porque é mais confortável, entendeu? Mas eu entendo a importância de comunicar para as pessoas isso daqui. Estar arrumado, estar alinhado, estar preocupado em mostrar a melhor aparência para quem está assistindo, entendeu? Então, se isso é importante para os outros, para nós é imprescindível. Imprescindível. Perfeito, cara. Cara, a gente falou aqui de várias estratégias de você planejar o seu ano, como executar essas estratégias. Como é que a pessoa no final do ano ela pode mensurar e olhar para trás e pensar se foi um ano bom ou se foi um ano ruim? Excelente pergunta. Eu colocaria etapas. Eu não deixaria para ela chegar no final do ano, olhar o caderninho de conquista dela e ver se valeu a pena ou não. Porque de repente ela pode ter tomado uma rota sem Uhum. perceber e tá distante daquilo que era importante para ela. Pô, às vezes a gente tá mexendo no telefone, caraca, tem que mandar mensagem pro Rui. Aí você pega o telefone, ele tá aberto no Instagram, você fica lá meia hora, eita, ia mandar mensagem pro Rui. Naturalmente a gente se distrai. E se a gente não tiver conectado com o nosso objetivo, é natural da gente se distrair e acabar tomando um caminho diferente. Então, o que ela pode fazer para que no final do ano ela alcance o objetivo dela e celebre a conquista dela? Ela precisa colocar marcos. E um dos grandes pontos que as pessoas constantes e consistentes têm para mantê-las consistentes é, ao invés de eu, isso é um estudo que foi feito, eu não lembro o nome, mas ao invés de eu simplesmente colocar um objetivo de no final do ano estar faturando 3, 4 vezes mais, eu coloco marcos. Então, em janeiro eu preciso ter aumentado 10%. Em fevereiro eu preciso ter batido essa meta. Então,
Ao invés de eu só celebrar lá em dezembro, porque eu posso desanimar daqui a 3 Entendi. meses. Eu coloco marcos, eu coloco pontos, entende? Então eu vou colocando pontos. Quero emagrecer 1 quilo por semana, 1 quilo por mês, 10% a mais. Quero um podcast, um livro por semana, um livro por mês. Eu coloco marcos e aí sim, eu valido se esses marcos sendo cumpridos, chegando lá no final do ano, eu alcanço aquilo que eu quero alcançar, entendeu? Interessante. Então você comemora as pequenas vitórias, Meu né? irmão, micro vitórias. Divida vitórias grandes em micro vitórias. Vá celebrando, porque o cérebro ele é movido por recompensa. Na Uhum. verdade, o cérebro ele tem duas formas de agir. Ou ele age em busca do prazer, ou ele vai agir para evitar a dor. Então, quando você divide esse processo, ao invés de você ficar só sofrendo, vivendo dor até o final do ano, você comemorar a sua conquista, Uhum. você vai moldando o seu cérebro por micro vitórias. Você está dando a cenourinha da frente ali para ele Entendi. poder continuar a agir da forma que ele está agindo. Você está treinando seu cérebro para agir assim, entendeu? Entendi. Isso é Perfeito, cara. fera, né, cara? Férias demais, cara. Férias demais. E como você falou, a motivação é uma das partes mais importantes do processo, né? É uma outra dúvida que eu tenho, cara, que a gente ouve falar muito. Qual o aspecto que você acha que tem do desenvolvimento físico que a gente pode ter de academia, de melhora de condicionamento, na nossa qualidade de vida e na nossa qualidade mental também, nesse ano de 2026? Top. Cara, eu entendo que se alguém quer mudar a vida, não que seja um pré-requisito, mas se alguém quer mudar a vida, mudar a mente, gerar resultados, ela poderia começar tentando mudar o corpo, Uhum, porque é uma das coisas que só depende de você, entendeu? Ganhar mais grana, você pode contratar um funcionário que vai fazer um negócio com você, você bota um tráfego, acerta na veia e vende 10 milhões ali na Hotmart, ou nas plataformas, entende? Agora, mudar o corpo só depende de você. E só depender da gente, concorda comigo que o Breno que tem 1,69 m, 80 quilos e tem 15% de gordura hoje, não é o mesmo Breno que vai ter 5% de gordura e 72 quilos, porque eu vou precisar desenvolver a habilidade de entrar na banheira de gelo, de fazer um treino, de fazer o HIIT. constância, Meu disciplina. irmão, eu vou precisar desenvolver um monte de coisa. Então, Aham, a atividade física, ela é um dos o maior desafio para mim é corrida, porque é você e a sua mente, mano. Às vezes o corpo dói, perna dói, joelho dói, batata incha, mas é muito mais você e a sua mente do que você e seu corpo. Então, a importância disso no alcance de objetivos é que você vai fortalecendo a sua mente. O corpo, os resultados só acontecem até onde a mente deixa. Se você tem uma mente fraca, se você deu uma dor de barriga, você fica uma semana aí sem ir para o trabalho, meu irmão, você vai ter resultados proporcionais ao seu nível de força mental. Agora, desenvolver essa força mental através da atividade física, naturalmente, o livro O Segredo da Mente Milionária fala que assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Exatamente por conta disso, a gente usar um dos pilares, a educação física não, a atividade física, para fortalecer a mente, naturalmente a gente vai replicar esse padrão de comportamento sim. nas outras áreas. Tu vai ser um chefe melhor, um marido melhor, um cara que vai acordar mais cedo, vai fazer café da manhã para a esposa. Uhum. Vai, cara, você se torna uma pessoa completamente diferente. Não que tenha que ser por essa área, mas é uma das áreas mais fortes que só depende da gente para moldar a nossa mente do jeito que a gente quer. Isso é top. Exatamente. Às vezes, quando o cara faz uma atividade de manhã, né? A motivação dele para conquistar as coisas durante o dia já muda completamente, né? É verdade. Você já começa o dia vencendo, né? Às vezes, por exemplo, hoje eu acordei um pouco mais tarde, a esposa ontem à noite, eu cheguei do treinamento às 11 horas, ela, amor, vamos ficar juntinho, você teve cliente, eu tive cliente, falei, bora. E pensando, velho, tem que acordar às 5 horas da manhã amanhã. Só que assim, foi importante ficar com ela, a gente ficou Aham, até meia-noite e meia, 1 hora conversando. Falei, brother, eu preciso dormir pelo menos umas 6 horinhas, senão eu fico destruído. Principalmente porque tinha esses dois compromissos hoje, e minha cara tinha que estar boa, senão eu ia sim. estar toda inchada aqui, como se eu estivesse espirrando, entendeu? Uhum, Então eu acordei um pouco mais tarde. Mas naturalmente, velho, eu preciso prestar atenção no que está rolando para eu não me distrair e fazer o que precisa ser feito. E a motivação, ela vai enganar a gente. Então, quando eu começo o dia colocando o soneca ali de 10, 15, 20 minutos, negociando a alimentação, era para comer 3 ovos e um farelo de aveia, não aham, indo para academia, você já começa o dia como um derrotado, brother. aham. Já é Naturalmente. uma derrota ali Meu pra irmão, você, você, né? você já começa derrotado. Aí, naturalmente, você vai negociar um monte de outras coisas. Você tende, não é uma regra. Se tende a negociar um monte de outras coisas no decorrer do dia. Por quê? Porque eu já negociei uma das coisas que são mais importantes para mim, então o resto talvez eu negocie também.
E aí o problema é Uhum. viver negociando as coisas. Cara, eu não sei se você já leu aquele livro, ele é muito famoso, O Milagre da Manhã. Li. Como é que é a importância de uma rotina de manhã para a pessoa ter um dia assim bem-sucedido? Irmão, eu vejo a importância da rotina como clareza do que precisa ser feito para te levar onde você quer, Uhum, entende? Não que só as pessoas que vão acordar às 5 horas da manhã vai ter resultado. Eu uhum, vi o Wendel Carvalho falar uma vez algo que eu achei fantástico. Eu peguei aquilo ali até como uma muleta para não precisar de acordar mais cedo por um tempo. Mas ele falou o seguinte: a pessoa vai acordar às 5 horas da manhã só para ter mais horas para poder procrastinar e se auto-sabotar. Se você não tem uma rotina clara, não adianta você acordar às 5 horas da manhã. Muito embora, quando você desenvolve a habilidade de sair da cama do quentinho, sair ali, tá abraçado com a esposa, com o maridão, sai da cama, toma um banho, acorda e faz a sua rotina, se você desenvolve essa habilidade, naturalmente você se torna uma pessoa mais focada. uhum, Mas não é o fato de acordar às 5 horas que vai te fazer virar essa pessoa. Você uhum, pode ter uma rotina extremamente produtiva acordando às 7h30 da manhã. O Alfredo Soares, do G4 Educação, um dia a gente vai estar junto, vamos lá. aham, Ele acorda pouco mais tarde, 7, 7h30, e olha o que o cara está construindo. Fez 500 milhões ano passado, entendeu? Então não é a hora que acorda, é clareza do que tem que ser feito e força mental para fazer o que precisa ser feito mesmo sem querer, entendeu? sim. Cara, uma das coisas que eu vi várias pessoas assim de performance falando é que uma das coisas mais importantes para o resultado é o sono. E às vezes as pessoas acordam 5 da manhã sacrificando o sono delas, né? Cara, eu sou muito adepto ao sono, assim, eu sou um cara que gosta muito de dormir. Mano, Aham, se eu puder, eu acordo 9, 10 horas da manhã. Só que não dá, né? Não tem como, não tem como. Tem cliente cedo às vezes, de vez em quando eu acordo um pouco mais tarde, às vezes no sábado, às vezes no domingo eu me dou esse luxo. Mas, de novo, se for por um sprint, se for por um curto período, você passar uma privação de sono, tá tudo bem. Mas as pessoas viverem uma vida com privação de sono é insustentável. A gente não tem uma uhum, recuperação cognitiva. Eu já acordo cansado. Se eu já acordo cansado, eu vou produzir menos. Se eu produzo menos, isso afeta a minha motivação. Então se torna um ciclo vicioso. Tem vários uhum, estudos que falam sobre o sono. Inclusive, uma das épocas mais difíceis da minha vida sobre produtividade era quando meu filhote tinha 6 meses, 7 meses, que ele acordava, irmão, 7, 8 vezes na vixe. noite. Rapaz do céu, eu vou te falar, às vezes lá na igreja a gente dava a palavra de oferta. Eu tenho uma foto aqui, se eu vou te mostrar, eu vou achar, eu vou te mandar. Parecia que eu tava de ressaca, gripado, doente, porque a cara toda inchada. E eu fico muito mal se eu não durmo bem. Agora, o meu corpo, ele reage de uma forma. Meu irmão, ele dorme 4, 5 horas, acorda, corre 10 quilômetros, tá zerado. Depende de corpo para corpo. Para as pessoas que sofrem muito, como eu, em dormir pouco, precisa dar mais atenção a isso. Sim. Para as pessoas que não, caso não estejam sendo prejudicadas de forma visível, vale entender, fazer um exame do sono, ver como estão os níveis ali no exame de sangue, ver os níveis de estresse, de cortisol, né? Para ver se o sono, de forma oculta ali, de forma sorrateira, não está te sabotando e daqui a pouco te gera um problema que você, uai, mas do nada não. Você está Uhum. ignorando algo importante que é o sono, né? Cara, a gente falou aqui das pessoas que sacrificam a saúde, às vezes, em prol da produtividade, né? Só que tem uma frase que eu vi na internet que me chocou muito, que é mais ou menos o seguinte: somente um escravo mede o valor da existência dele de acordo com a sua produtividade, de acordo com aquilo que você trabalha, né? Certo? Que a vida, ela é feita também por prazer, para a gente poder curtir e aproveitar. Como é que num ano de 2026, que muitas vezes a gente tem a tendência a colocar os objetivos, vou ficar forte, vou ficar rico, vou ficar tudo Virar isso, influenciador. exatamente. Como é que a gente pode também planejar para viver experiências e ser feliz? Irmão, eu Opa, colocaria acidentes no percurso. é, tá tudo ok aí, produção? Deu certo? Beleza. Irmão, eu prezo muito pelo equilíbrio. Muito, muito. Tanto que ontem, quando esse camarada, o Marcos, falou sobre ficar 2 dias sem ver o filho, para mim é insustentável. Hoje, Uhum, na minha realidade, é insustentável. Então, é muito sedutor também eu ficar mais tempo do que o necessário com o Lucas, eu malhar mais tempo na academia, eu ter mais conforto, eu ir mais para o lado
do lazer, porque eu mereço, eu sou filho de Deus, a gente precisa entender, cara, se a gente entender aquela questão do cérebro reptiliano, a Uhum. gente vai entender que é daqui para ali o cérebro levar a gente pro quentinho, gostosinho, Esse eu entendeu? mereço é perigoso, hein? Meu irmão, esse eu mereço é o maior sabotador. É. Ah, não, eu mereço. Trabalhei muito, vou tomar um vinho hoje. Trabalhei muito, vou comer um chocolate. Brother, se tá fora do seu padrão, não negocia. Uhum. Porque assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Você vai comprometer a sua rotina. Então eu gosto muito do equilíbrio. Embora, em alguns momentos, a gente precise dar um sprint. Semana que vem a gente vai ficar 2 dias off, o Lucas vai ficar na casa da madrinha. A gente vai para um lugar, só eu e a esposa. Ganhamos 2 diárias e a gente vai descansar. Tá tudo bem. Viver uma vida 2, 3 vezes na semana, ficar longe dos filhos, para mim não faz sentido. Então eu colocaria na rotina. O que é importante para mim? Por exemplo, sábado de manhã, de 11 a 1, eu vou para capoeira. Às vezes a Maria fala: amor, leva o Lucas. Eu falo: amor, é o meu dia. Uhum. É a hora que eu quero treinar. Eu não quero ser pai. Porque quando eu vou, o Lucas corre para um lado, corre para o outro. Ai, pai, menino bateu. É o meu momento. Então, aquele é o meu momento. Eu já sou um super pai. Isso não é arrogância, isso é autoconhecimento. Uhum. Eu sou um excelente pai, cara, pro Lucas na semana. Tenho o menor problema de ficar 2 horinhas ali no meu momento, entendeu? Não quero menino perto de mim, não quero minha mulher. Sou eu. Mesma forma, a Maria às vezes tem um momento dela. Vai para casa de uma amiga, vai para casa da avó, quer ficar em casa sozinho, eu vou dar um rolê com o Lucas, entende? Às vezes com a Alice também. Então, o equilíbrio ele é essencial e a gente precisa colocar na nossa agenda não só as metas de objetivos, faturar mais, emagrecer, arrumar um namorado, sair, viajar, eu preciso também, tá? Quais são os momentos de lazer e eu preciso distribuir de forma que fique harmônica, sempre com bom senso. Algumas pessoas acreditam na intuição, no sexto sentido, no Espírito Santo, mas ouve a sua voz interna, entenda o que ela está falando. Não, acho que eu estou exagerando aqui. Só por um tempinho? Beleza. Não, agora eu estou puxando muito para o lado de cá. Então, entenda o que a sua voz interna de sabedoria e de bom senso Sim, sim. diz e equilibra, cara. Entendi, cara. Como é que a gente pode, nesse ano de 2026, cara, planejar para realizar sonhos? Tá. Entendeu? Tipo assim, viver uma experiência muito legal, ou ter uma conquista muito grande que às vezes demora muitos anos para conseguir. Como é, Irmão, como é que a gente prepara essas conquistas a longo prazo? Rui, pra você ver, conquistas grandes, vai depender, né? Por exemplo, uma coisa que eu queria fazer e eu fiz no ano passado, eu nunca tinha parado para fazer, guardar dinheiro para fazer, e não era um negócio caro, era um negócio de 100 conto, era andar de jet ski. Então, eu fui lá, em Caldas Novas, a gente foi lá no clube, andamos, passeamos, fizemos as coisas e tudo, e eu vi um jet ski, eu falei, acho que é hoje que eu vou dar um rolezinho de jet ski. Uhum. Então, eu não tinha planejado aquilo, mas era algo que eu queria. Então, o que eu colocaria assim, no curto ou no longo prazo, né? O que que você quer? Ah, eu quero fazer um passeio de helicóptero, pular de asa deltas, viajar para a Indonésia, fazer um mergulho, seja lá o que você quer, andar de Ferrari para Dubai, andar de Ferrari, pular de, sei lá, o que que você quer fazer, entendeu? Sim. Lá em Dubai, beleza. Quanto que isso vai te custar? É um planejamento, é um projeto isso, tá? Ir para Dubai e andar numa Ferrari lá em Dubai vai me custar R$ 50.000. Ok, quanto você ganha hoje? Ah, eu ganho 10. Quanto te sobra? Me sobra nada. Beleza, então temos um problema. No seu Uhum. orçamento não cabe o seu plano. Primeiro ponto, o que que você vai fazer para poder fazer esse planejamento se tornar possível? Você tem duas opções. Ou você vai reduzir despesa do seu orçamento para sobrar uma gordurinha a partir disso. Ah, vai sobrar R$ 1.000. Beleza, então eu vou precisar de 50 meses para fazer esse projeto. 4 anos. Ou você pode, ou, né? Você pode, o que eu posso fazer extra para me gerar 1.000, R$ 2.000 para eu acelerar o meu projeto e em 1, 2 anos conseguir fazer isso. Beleza. Feito isso, eu faço o que precisa ser feito. Vai ser uma renda extra, eu vou reduzir isso, eu vou reduzir custo, eu vou estudar para ganhar uma promoção, para daqui a 6 meses conseguir fazer um negócio acontecer, entende? As pessoas não fazem porque elas só desenham o que eu quero. O como, não, Deus é meu amigo, Deus vai fazer. É igual Uhum. pessoa tá lá na Shopee, que é um pecado, né? Aquilo ali, É. você entra no TikTok Shop, você vai olhando, vai botando as coisas no carrinho, e algumas pessoas falam, vou passar no cartão, mês que vem eu vejo. Brother, tá de sacanagem, né? Como que mês que vem você vai ver? Você precisa saber como você vai pagar aquilo, se está ou não dentro do orçamento. Então, a fé usada de má forma é, não, Deus vai prover. Não, ele não vai prover. Se você, quer dizer, Deus provê, é lógico. Uhum. Mas se a gente for irresponsável, é pouco provável que Deus provenha para alimentar a nossa Aham. responsabilidade. É mais provável que a gente aprenda
E aprenda a se planejar, aprenda com erro e aprenda a se planejar. Ou vive o resto da vida, passa o cartão, negocia, faz empréstimo, paga o cartão, negocia, vive o negócio e vai vivendo a vida louca, entendeu? Então, desenha o que quer e planeja como você vai fazer isso. Qual é o prazo razoável? Ah, mas eu quero para esse ano. Para esse ano não dá, brother. Você não vai morrer no ano que vem. Tomara que não. Então, bota o projeto para 2 anos que se torna talvez mais sustentável. Entende? Cara, perfeito. E tenho certeza que tudo que você falou aqui vai ser muito especial e útil para a pessoa que está assistindo. Tomara. Cara, o nosso tempo já está acabando. Eu queria que você só desse um resumão final para a pessoa que está assistindo aqui, para aquela câmera. Tá. Uma motivação. Por que que ela deve lutar para que 2026 seja o melhor ano da vida dela? Top. Sempre que eu vou fazer um treinamento, eu finalizo falando para as pessoas que a vida é muito curta para ser pequena e que a gente não deveria ter uma vida medíocre só porque é mais fácil. E eu quero te instigar a viver um 2026 extraordinário, a desenhar objetivos que sejam realistas e alcançáveis, mas que você puxe um pouquinho a corda para sair um pouquinho ali do convencional. Ah, eu estou acostumado a fazer 5.000, puxa para 7, faz um projeto um pouco mais audacioso. Existem pessoas que olham para a sua vida como um espelho. Então, seria até egoísmo nós vivermos uma vida medíocre, porque a gente está inspirando pessoas também a serem medíocres. Então, eu quero te convidar a ser audacioso nesse ano de 2026, a desenhar com clareza o que é uma vida extraordinária para você, a desenhar com clareza quais são os passos que você precisa dar para alcançar esses objetivos, quem são as pessoas, quais são os recursos. Usa a matriz 5W2H para você fazer isso, quais são os pré-requisitos, quanto que vai te custar, onde vai ser, o que que isso representa, de que jeito que vai ser esse projeto e faça acontecer. O maior desafio não é planejar, como dito aqui, planejar é gostoso, mas executar dá um trabalho, porque vai exigir da gente a habilidade de continuar mesmo sem ver o resultado. E a mudança, ela acontece muito mais na mente do que no resultado. É quem nos tornamos que faz com que a gente alcance o resultado. O resultado de hoje é proporcional a quem somos hoje. O resultado de celebração de 2026 extraordinário é sobre quem nos tornaremos na jornada. Eu tive dificuldade de entender isso. É muito mais sobre quem nos tornamos do que sobre a celebração em si. Então, eu espero que você arregace a manga e tenha coragem de construir um ano extraordinário e que seja de glória em glória, como diz a Bíblia. Perfeito, Breno. Muito Tamo junto, meu obrigado. irmão. Obrigado você. Bora pra cima. Bora pra cima. Galera, Valeu. esse foi o Mind Hunter Podcast. Não deixe de deixar a sua curtida e de seguir a gente. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu! Mind Hunter Podcast.